Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite e muito bem-vindos. Rádio Onda Livre TV, convosco para mais uma emissão do programa Ao Sabor do Vento. E hoje isto está a começar mal, não sei porquê, mas vamos recapitular. Ao Sabor do Vento, emissão número 297, aqui na vossa rádio, a Rádio Onda Livre e na Onda Livre TV. Hoje não temos propriamente um tema. Hoje vamos ter conversas soltas com uma pessoa que muitos de vós conhecem, não necessita de apresentação, uma mulher inteligente, culta, com muitas histórias para contar. É uma pessoa por quem eu tenho imensa estima e imensa consideração. Maria José Moreno. Muito boa noite. Boa noite. José, obrigadíssimo por teres aceito este desafio para virmos. Aliás, era uma coisa que tínhamos falado há bastante tempo. Sim. Em vir até aqui para termos uma conversinha solta, uma não é? tertúlia. É um gosto estar aqui. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E, de nada, foi um prazer. Fazer assim uma emissão destas ligeira, eu acho que é importante que as façamos de vez em quando. Sim. Fugir ao estereotipo das emissões, com o tema, as perguntas, isto, aquilo e aquilo outro. E a Maria José é uma pessoa que tem uma experiência imensa de vida, tem uma cultura fantástica. Foi uma pessoa que me fez emocionar aqui, nesta casa, faz agora um ano, quando falámos do mestre de maltrato animal. Sim. Não é? E eu, de facto, emocionei-me nesse dia. Eu não sou muito de emoções, mas emocionei-me. Os meus amigos até costumam dizer que eu, em vez do coração, tenho uma pedra. Mas, não sei se é da idade, se é o que é, mas também é bom nós sentirmos emoções, não é? É, porque nós temos, a nossa essência é emocional. Podemos reprimir as emoções, mas todos nós somos emocionais, somos seres emocionais, seres que reagem, reativos. Por vezes reagimos com os olhos, com a face, com gestos, e não digo que chegamos a extremos, claro, mas a nossa essência é somos seres que procuramos reagir às coisas boas de várias formas, às coisas más de várias formas, e uma delas é o choro, que pode ser de alegria, pode ser de tristeza, saudade. Também, não é? É o choro que leva a que o ser, na sua insustentável leveza, transmita ao próximo aquilo que ele é, no seu todo, como ser humano que é, e global. Maria José é uma pessoa emotiva. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Mas não sei se foi pelo facto de ter crescido num ambiente militar, eu procuro compartimentar as emoções. Não sei se foi da educação que tive, a nível apesar da minha personalidade, porque todos nós temos uma personalidade, todos nós temos a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Mas essa forma de ser e essa forma de estar vai sendo, aos poucos, conforme a nossa infância vamos crescendo, por vezes vai ser colmatada e havendo regras que fazem com que ela não seja tão expressiva. E então nós habituamos-nos, porque os meus progenitores, por exemplo, o facto do meu pai ser militar, eu tinha regras em casa. Claro. E toda a minha loucura saudável, que é, toda a minha forma de estar, de comunicar, se ele estava presente, eu sabia que me tinha que cingir àquelas regras porque não podia sair do risco, porque antigamente era assim. Exatamente. Se ele não estivesse presente, se tivesse só a minha mãe presente, à partida era de outra forma. Agora, se tivesse a minha avó, que era a matriarca, presente, ainda era de outra forma. Então é engraçado como é que nós conseguimos moldar a nossa essência consoante as circunstâncias, que por vezes é difícil. Torna-se muito difícil, mas eu, por acaso, tenho esse efeito camaleão. Consigo adaptar-me com facilidade aos momentos, às dificuldades, às alegrias, às tristezas e, pronto, procuro suavizar as minhas emoções e não ficar muito magoada, porque nós magoamos-nos connosco próprio, por vezes, com as nossas emoções, com as nossas frustrações, com os nossos desatinos
e com a nossa lucidez. Por isso... E com a nossa loucura também. Ai, a nossa loucura, quando é positiva, é tão ótimo. Sabe que o meu livro de cabeceira, que eu já li não sei quantas vezes, chama-se nem mais nem menos que O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão. E ele, de facto, tem coisas lindíssimas. E o facto de ele dizer que uma pessoa, se não tiver loucura, não vive. Há um vazio, não é? Há um vazio. A loucura é saudável. Não é? Há um fado da Amália que diz: a loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Exatamente. Porque eu dá uma sensação que todo o ser humano tem tanto de sabedor como de louco. Porque não podemos estar só enquadrados. Não. Temos que ser abrangentes, temos que ter um 360 graus Sem para conseguirmos visualizar o mundo e conseguirmos, dentro desse mundo, encontrar o nosso espaço. E esse mundo está cada vez mais difícil. Muito. É cada vez mais difícil nós encontrarmos pessoas no meio de tanta gente. Não é? É, porque cada vez estamos mais autistas. O ser humano... E estamos cada vez mais sós, não é? Mais sós. Cada vez é mais difícil criarmos laços de amizade com as pessoas. Sim. Hoje, na minha maneira de ver as coisas, não há amizades. Há interesses que duram enquanto os objetivos das pessoas não são alcançados. É isso mesmo. Não é? É. Porque hoje em dia as pessoas andam de tal maneira formatadas de forma a atingirem objetivos materiais que se esquecem do essencial, que é o dar, que é a gratidão, Exato. que é a humildade. Isso são pequenos valores que se foram perdendo. Quer dizer, esta sociedade evoluiu tanto. Já no século XX houve imensa evolução. Fomos à Lua, a NASA mandou a primeira sonda que passou agora, foi para lá do Sistema Solar. Sim. A internet que veio revolucionar tudo, não é? A sociedade evoluiu muito tecnologicamente. Temos aí os carros que andam sozinhos. Tudo. Mas a humanidade quer-me parecer que regrediu. Regrediu. Porque Perdeu os valores, não é? Não é só perder os valores. O facto dessa tecnologia e dar tudo aquilo que eles pretendiam, que o ser humano, a partir de sente-se preenchido, esquece do outro ser humano que está ao lado dele. O facto de eu ver um pai, uma mãe e 2 filhos, cada um numa mesa com o seu tablet, não há comunicação verbal. Não, deixou de haver. Deixou de haver. Deixou de haver o afeto. E começámos a comprar. Choras, toma um tablet e cala-te. Brinca. É uma forma cómoda do ser humano e dos pais neste momento, eu digo isso, porque eu tenho 3 filhos, mas nenhum deles teve esse trato. Mas, talvez pelo facto de, como lhe disse, eu ter tido uma educação diferente. Eu tive uma educação militarista, militar. Quando eu era mais nova dizia, quando eu formei não faço isso. Mas quando eu dei por mim, eu estava a fazer. Exatamente. Indiretamente eu estava a fazer, porque imputava regras. Eles não me saíam de casa, eu não saía de casa sem ter a camarata feita. Eu tinha alvorada, eu tinha horas de entrada. Há uma passagem do meu pai, que é interessantíssima, que eu, na escola, eu chegava ao pé dele, um dia chego ao pé dele e digo-lhe assim, olha, eu não te chamo pai, chamo-lhe Vítor, porque o meu pai chama-se Vítor, e a minha avó, eu fui criada com uma avó também, chamava-lhe, como era filho dela, a minha avó chamava-lhe Vítor e eu era o Vítor e a minha mãe, Carlota. Pronto. E eu cheguei-me ao pé do Vítor e disse, olha Vítor, sabes, hoje tive 18 a filosofia. Ele olhou para mim, tivestes? E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu fiquei sem olhar para ele. Era para te dizer, dou-te mais alguma coisa para fazer? Não. Então não fazes mais nada que a tua obrigação. Eu, perante isso, pensava, não me reconhece nesse aspecto, porque nós também gostamos de que nos apontem os erros e que nos apontem as qualidades. Exato. Correto? Correto. Mas nesse aspecto, ele, para me apontar uma qualidade, era mesmo, eu tinha que me esmerar. E eu, inconscientemente, comecei a traduzir isso para os meus filhos. Apesar de já ser mais limada, diferente, de outra forma, e dizer-lhe sim, estou feliz, estou contente, conseguistes.
O meu Vítor não fazia isso. O meu Vítor não fazia isso. Não, mas é incrível que, a propósito dos telemóveis, há piadas de perguntar na mesa se o telemóvel fica à direita ou à esquerda. É. Quer dizer, nem à hora da não, refeição, que é uma hora não, sagrada. Eu creio que esta coisinha que se chama televisão, que veio alterar muito a dinâmica familiar. Porque a hora da refeição, que é a hora que as pessoas têm para conversar, os pais e os filhos, não, está tudo com os olhos postos naquele retângulo mágico, não é? E a internet veio piorar. Porque a televisão veio, foi uma inovação, a família estava, mas não tinham televisão na cozinha, porque a televisão estava na sala. As refeições eram feitas, faziam as refeições na sala de jantar, mas a sala de estar tinha a televisão. Depois começou-se a vulgarizar a televisão nos compartimentos, na cozinha, e já estávamos com a televisão. Muitas vezes a televisão já era só o barulho de fundo, mas a conversa proporcionava-se. Mas agora, com os telemóveis e com os tablets, então os meninos metem o telemóvel debaixo da mesa e eles conseguem mandar mensagens. Eles parece que o dedo deles está formatado, que eles mandam mensagem se para os pais não verem o que eles estão a fazer, se são repreendidos. Porque hoje em dia a tecnologia trouxe-nos muito avanço, mas trouxe-nos uma solidão imensa. Porque nós andamos, como disse há pouco, tornámos-nos muito autistas, olhamos muito para dentro, espreitamos muito pouco o lado de fora. E o lado de fora não é o lado de fora da janela, é o lado que está para o lado, ao nosso lado. Passa-nos despercebido. Pois, e toda esta nova tecnologia, tudo isto, hoje a informação é instantânea, abarca o mundo de uma forma instantânea, e nós vemos que as pessoas hoje, cada vez mais, procuram o seu minuto de fama. Vivem para isso. Sim. E o proveito que podem tirar disso. Sim. Não é? É por isso que, quando nós às vezes lemos e ouvimos notícias, como muito recentemente se falou, parece que foi um surto agora dos casos de assédio sexual, que foi contestado por algumas figuras públicas. Isto é... Como é que eu ia te explicar? É uma necessidade que esta gente tem, porque está num momento menos bom das carreiras, porque isto fala-se sobretudo a nível de figuras do cinema e da televisão e tudo isso. Porque estão num momento menos bom das suas carreiras e precisam daquele minutinho de fama, ou é porque estão a antever que daí podem tirar dividendos. Eu acho que isto é tudo muito mau. É um vazio tremendo. Sabe que a imagem demora anos a construir e em segundos destrói-se. Vai por aí abaixo. E no que diz respeito ao assédio sexual, isso está previsto, na lei, a nível de crimes, mas eu dá-me a sensação que os piropos que agora são penalizados. São penalizados, apesar de haver piropos interessantíssimos. Sem dúvida nenhuma. E com certo charme, e pronto. Mas eu acho que o assédio sexual... isto a mim faz-me uma confusão muito grande, porque a pessoa é assediada se deixar assediar. Sim. Porque uma pessoa, quando quer, ninguém a assedia. Ou se tentarem fazer o assédio, tentar assediar, a pessoa basta querer. Claro. Porque ninguém é obrigado a nada, a não ser que queiram atingir alguma coisa. É a minha visão, neste momento. Porque se formos ver, também há homens que são assediados. Certo. Mas não se fala porque o homem tem vergonha de dizer, de denunciar. Então agora, o tema da igualdade de género. Então, a igualdade de género. Nós queremos a igualdade de género. Eu não sou feminista. Pronto, a parte também que aqueles movimentos feministas também são de uma radicalização profunda. Também não é por aí. Nós temos que ver a dualidade das circunstâncias. Temos que ver que a mulher, neste momento, progrediu, mas é uma cultura ancestral que vem dizendo que a mulher tinha que estar abaixo, entre aspas, do homem. Porque a mulher era a pessoa que procriava. Isso já vem na Bíblia. Sim. E se formos a ver, não puxando para aqui a religião, a própria Bíblia diz que a
A Eva traiu o Adão e foi por isso que saíram do paraíso. Logo aí há uma minimização da mulher. E isso é cultural. Hoje em dia, na minha ótica, na minha humilde ótica, a mulher e o homem, ambos são primos inter-pares. E ambos fazem as mesmas coisas. Se formos ver, olhar para a Segunda Guerra Mundial, em que montes de homens foram para a frente de batalha, quem é que ficou nas fábricas de guerra? Quem é que... As mulheres. Pronto, elas fazem. A cultura é que não permitia isso. Os valores históricos que nos foram habituando, em que os nossos ancestrais vieram trazendo e que foi abrindo brechas pouquíssimas. Sim. E as próprias mulheres acomodavam-se. E quando não se acomodavam, eram ostracizadas. Por exemplo, Flor Belas Punk acomodou-se? Não. Não. E era alguém completamente... Eu estou a falar de Flor... Sim. Mentalmente apareceu-me alguém que veio do interior, que ela veio de Vila Viçosa, nasceu em Vila Viçosa, foi uma das primeiras mulheres a entrar na Faculdade de Letras, de Lisboa, era filha de um senhor bastante... Pronto, era proprietário de algumas terras, e ele deixou-a fluir dentro da loucura dela e da escrita e da forma de estar, porque ela era um ser livre. Não soubemos, a sociedade não soube, foi compreendê-la à data. Porque a forma dessa senhora, dessa poetisa escrever, leva-nos a uma imensa... Se olharmos os versos dela com olhos de ver, não são só mórbidos, porque nós podemos olhar para ela, não, é muito mórbida, tem alguma coisa, mas tem, para além disso, se olharmos com olhos de ver, os poemas dela, as prosas têm algo fantástico. Por isso, a mulher vai-se destacando, uma aqui, outra ali, como, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo, o Einstein, que era um aluno de UCR, destacou-se completamente, sim, foi colocado de lado. Porquê? Porque era um aluno que não cumpria as regras da data e veio revolucionar o universo, por completo. Exatamente, por completo. Não, de facto, são estas contradições da sociedade, sobretudo em relação à mulher, que às vezes me deixam um bocado perplexo, porque isto sem querer estar aqui... Não. A mulher afirma-se por si só no dia-a-dia. Eu acho que todas estas manifestações de o dia disto, o dia daquilo, o Dia Internacional da Mulher, tudo quanto é em relação à mulher, está bem que é importante que se faça, mas não é por aí que a mulher ganha o seu estatuto. Não. É no dia-a-dia, a sua afirmação no dia-a-dia. Eu tenho imenso respeito pela mulher. Sem dúvida nenhuma que há mulheres brilhantes. Sim. Brilhantes. Que valem mais do que 500 homens juntos. Em todos os tempos. Em todos os tempos. Sempre houve e há de continuar a haver. E agora, por força das circunstâncias, há mulheres que são, de facto, um marco nesta sociedade e neste mundo em que vivemos, não é? Marco nesta sociedade, marco em sociedades antigas. E se formos a ver, no Império Romano, muitos homens governaram com mulheres por trás. Exatamente. Quem governava eram elas. Eram as mulheres que eles tinham por trás. E digo, eles eram fracos, muitos deles. E eram elas que se mantinham. E não vamos mais longe. No Egito, a Cleópatra. Está bem que havia muito promiscuidade naquela altura, mas não vamos por aí. Havia assédio de ambas as partes. Se formos a ver, havia a figura da mulher, a figura do homem. E se formos a ver, era uma sociedade completamente louca. Okay. E muito rica. Com um poder brutal. Então, eu tive em Direito Romano, tive um professor que era padre, que era o Dr. Sebastião Cruz, que me dizia assim quando estávamos a dar o Direito Romano, em que dizia que Roma foi um império colossal baseado na estrutura grega, porque a primeira democracia foi a Grécia, não é? Pronto. Então ele foi buscar a sabedoria, a sapiência à Grécia. Roma, com as suas batalhas, com a sua forma de estrutura de guerra, anexou um império. Mas chega-se ao Egito, aquele país pequenino, ele
realmente ganhava no campo de batalha, mas perdia em casa com Cleópatra. De facto, não, exatamente. Por isso ele não conseguiu, se formos a ver, Sim, ele sim. não conseguiu. Júlio César não consegue anexar o Egito, Não. tem um filho com Cleópatra, e a partir daí, o Egito só é desmembrado quando ela morre por causa do Marco António, lá o Exatamente. grande amor da O vida belo, dela. belo. Pronto, agora estamos a brincar com as palavras e a falarmos Sim, sim. em lirismos É e emoções, mas é verdade. Mas uma das coisas que nesta sociedade em constante evolução e mutação, há uma coisa que se fala muito, e eu digo que eu não gosto de ver. Eu não gosto de estar num local público, por exemplo, num café ou num restaurante, e estar a ser incomodado pelas criancinhas a correr, a gritar, aos pulos, aos berros e não sei o quê. E os pais, com um ar muito calmo e sereno, dizem, desculpe, ele é hiperativo. Estamos, de facto, perante um surto de crianças hiperativas ou estamos perante um surto de má criação das crianças? Nós temos que saber dividir a hiperatividade da má criação, porque, se formos ver, a hiperatividade está conotada como, pronto, é pouco conhecida, apareceu recente, se formos ver, é uma doença, é uma patologia recente, que à partida as pessoas agora conotam os nossos meninos como hiperativos, e aí, por vezes, nós temos que saber detectar, porque ela é difícil de detectar, a hiperatividade é difícil de detectar e é confundível com uma facilidade brutal, que ela confunde-se. Sim. Porque tem a hiperatividade, eu não sou médica, mas quem é hiperativo tem determinado número de sintomas e tem determinado número de atitudes, posturas, que depois de diagnosticadas, e tem que ter 6 meses de diagnóstico para saber se é hiperativo. Agora, a má criação não. A má criação não. Porque é assim, quando há regras, e nós, hoje em dia, os pais compramos os filhos. Os pais têm receio de dizer não ao filho? Eu não tenho. Eu digo muitas vezes não. Porque hoje em dia um pai dar uma palmada numa criança já é considerado um abuso. É abuso. Agora, porque a nossa lei também, nesse aspecto, tornou-se permissiva aos maus tratos. Porque, por vezes, a nossa lei é de extremos. Ou é muito permissiva, ou é muito restritiva. Pronto. E nesse aspecto havia os maus tratos focados nas crianças, por vezes eram bastantes. E a lei, ao ser interpretada, ela é interpretada extensivamente e muitas vezes não engloba determinado número de coisas. E o que é que acontece? Uma criança, se tiver regras, pode ser hiperativa, mas se ela tiver regras, ela consegue conjugar consegue colmatar e vai-se adaptando e vai-se contornando. Apesar de ser sempre hiperativa, porque não é só crianças, a hiperatividade não é só em crianças, também é em adultos. Exato. Em adultos. Mas, por exemplo, quando a criança é hiperativa, nós temos que saber distinguir a postura dela a nível de corpo, o facto de estar sempre a mexer, não estar sentada, não ter um déficit de atenção, não conseguir acabar de ler os textos, de esquecer-se. Mas o facto de se esquecer não quer dizer que sejam menos inteligentes. Porque as crianças hiperativas podem ser consideradas umas pessoas muito inteligentes. Simplesmente, a forma de estar dela é tão dispersa que elas, por norma, focam-se apenas naquilo que gostam. E quando estão focadas no que gostam, estão serenas. Então os pais veem o que é que elas gostam. E para elas estarem serenas é mais fácil, dão-lhe o que elas gostam. E não pode ser. Elas têm que ter regras de início. E se uma criança normal tiver as regras que um psicólogo dá a uma criança hiperativa, estamos a criar génios. Porque nós temos que saber... Casa de pais, escola de filhos. Temos que saber educar. As crianças têm que ter, desde logo, contacto com a chamada autoridade paternal. E saber o que é a autoridade. Não é? A disciplina. Não é? Sabe que isto... outro dia contaram-me, e de facto é triste que isto aconteça, que há já casamentos
quando mandam os convites, dizem crianças não. Sim. Eu sei de um caso de um restaurante em Bilbao que não permite a entrada de crianças. Então não estamos a ostracizar as crianças. Estamos. Não estamos a ostracizar uma geração futura. Estamos. E de quem é a responsabilidade? De nós presentes. Presentes. Nós, pais, progenitores, pessoas humanas presentes. Porque as crianças são as gerações do futuro. É. E se nós não lhe dermos as ferramentas para elas saberem organizar, torna-se um caos, em vez de ser o cosmos. Exato. Não é? É. E de facto é pena porque se nós não conseguirmos formar bem estas crianças, o futuro de qualquer país, de qualquer nação está comprometido, não é? Está diluído. Está diluído, não é? Está diluído, porque se formos ver, as gerações futuras são os meus filhos, os filhos dos meus filhos, porque estou a falar de mim. Pronto, é lógico que não são perfeitos. Eu não sou mãe coruja. Pelo contrário, temos que lhe dar responsabilidades. Todos eles são diferentes. Todos eles são unos. Todos eles têm uma personalidade completamente adversária dos irmãos. Dos três, todos eles são diferentes. Mas cada um tem a sua forma de estar e cada um respeita os traços que deve respeitar. E tem que ter responsabilidades, porque nós temos de dar responsabilidades às crianças para elas poderem um dia mais tarde sobreviver. Eu estudava com os meus filhos? Não, eu tirava-lhe dúvidas, porque quando eles fossem para a faculdade eu não estava lá com eles. Claro. Eles têm que ter os instrumentos. Eles têm que não é? ter os instrumentos. Tiro-lhe dúvidas, eles estudam. Têm dúvidas? Eu tiro-lhe as dúvidas. E ainda hoje a Petra me telefona. Está em Lisboa. Mãe, que é isto assim? Pepe, já leste? E ela, não, então vai ler e depois eu tiro-te as dúvidas. Diz-me onde é que tens dúvidas. Porque assim é muito fácil. Porque nós damos-lhe a papinha feita. É. E depois, quando nós não estamos? Fala-se muito num tipo de geração, mas fala-se em termos depreciativos, que é a geração floco de neve. Sim. É para aí que estas gerações estão a caminhar? Eu espero que não. Espero bem que não. Nós temos que nos enraizar. Sabe porque é que isto a mim me preocupa? Porque eu vejo, para não falar no mundo em geral, aqui perto de nós, a nossa Europa, que está velha, está caduca, perdeu valores, perdeu as suas raízes, não tem coragem para enfrentar os desafios que se lhe põem pela frente, nomeadamente esta questão da islamização da Europa. A falta de autoridade é terrível. Eu acho que só estas gerações que se estão a formar agora é que podem dar a volta a isto. Sim, mas se formos ver as novas gerações, isto historicamente é muito complicado e futuramente é muito complicado, porque se formos ver a velha Europa, o velho continente, o continente idêntico, igual à idade à China, por exemplo, e ao Egito, sim. Ela teve sempre convulsões. E agora estamos numa era de convulsão, porque o mundo novo apareceu nos descobrimentos. Com os portugueses, com os espanhóis, com os holandeses, com os ingleses. Exato. E depois houve também a Revolução Industrial em Inglaterra. Tudo isso fez com que a nossa Europa permanecesse até à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial vem Roma com a União Europeia, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então procuram fazer o Estado da Europa. Mas se formos ver, a nossa Europa continua velha e os nossos europeus têm que estar receptivos há muitas raças na Europa. Somos multirraciais, enquanto que antes estávamos mais compactos. E agora não. Agora temos que olhar para a Europa e ver que a Europa, neste momento, precisa de se regenerar, precisa de ter uma população mais ativa no aspecto de não haver negligência bélica. Que eu acho que não vai haver, que a negligência bélica não virá daí. Mas é a minha opinião. Mas se olharmos para a Europa, por exemplo, França, franceses nados puros. Muito poucos. Não há. Não há.
Vamos para Londres, ainda tem um certo patriotismo, não é? Sim. Porque vem o Churchill, ainda vem da Segunda Guerra, aquela coisa, não é? Mas é uma cidade multirracial, cosmopolita ao máximo. Europa, a velha Europa, está grisalha, está. Houve aquela polémica daquele deputado que disse que a Europa estava grisalha, está. Nós temos que pensar em mudar, porque os ocidentais começaram a olhar a família. Enquanto nós na altura tínhamos uma família grande, agora é uma família pequenina. Enquanto que os orientais e os islamitas e por aí adiante, a família é tudo, são ricos. Os nossos líderes europeus nunca levaram a sério uma frase do Gaddafi. Fazer a guerra para quê? Se nós podemos conquistar pelo número. Está aí. Eu vi uma reportagem de um estudante que dizia isto, se não estou em erro. Eu preferia uma ditadura organizada do que uma democracia caótica. Porque ele teve que fugir. Sim. Eles queriam um Estado democrático, porque há várias etnias, não se entende. Sim. Nós não estamos a pagar um preço demasiado elevado pela democracia. Sabe porque é que eu digo isso? Porque eu agora lembrei-me que o antigo primeiro-ministro holandês, Wilfried Martens, em 76, 77, quando foi o comboio de alta velocidade tomado por um grupo de terroristas, ele interrogou-se. Já naquela altura ele se interrogava se nós estaríamos a pagar um preço demasiado alto pela democracia. Acha que sim? Acha que não? Não, acho que não. Nós temos o ser humano tem o direito de se expressar, tem o direito de dizer o que sente, tem o direito à liberdade, já vem da Revolução Francesa, mas sabe que eu acho que hoje em dia nós estamos muito... Nós estamos a ver uma Europa a entrar numa reta em que a democracia está a deixar de existir, em extremismos. Porque se formos ver o partido de direita mais de direita, extremista ou de esquerda, extremistas estão a subir. Por isso, a democracia tem que haver aqui uma balança. E somos nós que temos que transmitir isso às gerações mais novas e tem que ser as gerações mais novas a pôr isso em prática, porque as gerações mais novas têm uma forma de estar completamente diferente da nossa. E entram em extremismos com muita facilidade. Isto está aí à vista. A Europa, se formos a ver, está com vários extremistas. Sim. O coração da Europa, que é ali a parte, talvez, França, por aí adiante, é que aquela zona é que se mantém mais ou menos, e pronto, e nós também, Portugal, somos países brandos, pronto, e procuramos ser... Somos um país de brandos costumes, não é? Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas procuramos, mas nós sabemos estar em todo o mundo. O português está, o Tuga, como dizem, está em todo o mundo, e em todo o mundo é bem aceito. Sim, porque nós demos novos mundos ao mundo, não é? Nós é que preparamos o mundo para... Nós abrimos as rotas. As rotas. Exato. Para o novo mundo. Exatamente. Mas sabe que eu sinto que nos tempos que correm começa a ser complicado de falar-se abertamente? Pronto, isso já é assim. É lógico que nós, por acaso, temos de ter cuidado com o que falamos. Porque, por vezes, as pessoas levam muito a peito determinado número de coisas e não... E depois há outro problema. É que não conseguem olhar olho no olho e dizer o que sentem. E dizer o que se passa. Gostam de fazer as coisas mais subrepticiamente. Politicamente correto. Não é politicamente correto isso. Sabe, isso não é... Sabe que eu não gosto muito dessa expressão politicamente correto. Não é politicamente correto, porque eu dou-me a sensação, se eu tenho algo para dizer a outra pessoa, eu não mando recado, eu vou lá e faço. Frente a frente. Frente a frente. Se a pessoa se incomoda com alguma coisa que eu possa exprimir, vem ter comigo e fala. Funcionamos assim. Devíamos de funcionar assim. Mas o ser humano é tão complicado na sua forma de estar, na sua forma de ser, orgulho, preconceito, tudo isso faz com que... E agimos consoante as motivações do momento, enfim, umas vezes mais emotivamente, outras vezes mais negativamente, faz parte da natureza humana, não é?
Mas os valores estão a desaparecer. A natureza humana está-se a tornar... Talvez também seja uma viragem de página. Nós estamos em evolução. Não é? Mas se a evolução... O Homo sapiens está a evoluir. Pronto. Mas se a amostra que nós temos é esta para a evolução... Está a evoluir e a diminuir. Se formos a ver, está a evoluir. Eu digo evolução no aspecto de pessoa, não é? De pessoas, mas a diminuir no aspecto de densidade, não é? Se formos a ver, cada vez há menos humanos. É. Concorda com aquela expressão de Rousseau, o homem é naturalmente bom, a sociedade é que o corrompe? O Jean-Jacques Rousseau, eu acho que era um bocado lírico nesse Sim. aspecto. Ou seja, infelizmente, o homem nasce livre de tudo e realmente é a sociedade que vai pautar. Tá. E acontece que aí a sociedade, ou seja, o ambiente onde ele vive, a forma como ele é criado, vai desplotar dentro dele qualquer sentimento para que ele possa ir buscar. É só isso. Só isso, exato. É. Por isso ele adapta-se, se calhar o Jean-Jacques Rousseau tinha razão, a sociedade corrompe-o, porque ou seja, o sítio onde ele, a envolvência, e se nós pensarmos que se calhar ele tenta sobreviver dentro dessa sociedade? Também. Ele se calhar não é corrompido, pode haver corrupção dentro da... Mas se calhar ele procura sobreviver dentro da sociedade em que está se não consegues inserido. Vencer, se não consegues vencer, junta-te a ela, Junta-te. não é? É uma forma de ou morres ou vives. E como não quer morrer, ele adapta-se. Adapta-se. Ora bem, faltam poucos minutos para terminarmos esta conversa hoje. Seguramente teremos a oportunidade de continuar a conversar. Sim. Eu terei todo o gosto em que venha aqui mais vezes para conversarmos. E não nos podemos esquecer da globalização. Sim, Nós estamos no mundo global. Global, exatamente. É isso mesmo. Cada vez mais global. Cada vez mais global. Mas não também, só a nível económico. Não, todos os aspectos. Mais global, mas cada vez mais pequeno. Sim. Não, nós agora já vivemos num T2. Sim. Pequenino. Sim, um T1 mais um. Sim, um T1 mais um, pronto. Por exemplo, estamos em França, podemos FaceTime, falamos diretamente, não é? Exatamente. Maria, foi um gosto tê-la cá hoje. Obrigada, muito obrigado. Foi meu. Espero que tenha sido agradável. Foi agradável. Foi agradável, sem dúvida nenhuma. Eu gostei imenso. A minha forma de estar é esta. Eu sei que os nossos espectadores e ouvintes devem ter gostado também, seguramente gostaram, esta conversa solta com a Maria José Moreno, em que abordámos aqui alguns temas que são pertinentes hoje em dia, na sociedade em que nos movemos, em que vivemos, onde nascemos, crescemos e iremos morrer, seguramente. Uns mais cedo que outros mais tarde, enfim, isso é a lei da vida, não é? É a lei da vida. Amanhã, por força da programação da Rádio Onda Livre, por força da Feira da Caça e do Turismo, não haverá emissão do programa Ao Sabor do Vento. Nós vamos voltar na próxima semana para mais uma emissão deste programa e no dia 1 de fevereiro vamos ter aqui no programa Motores da Nossa Paixão o segundo comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança para falarmos de segurança rodoviária e para vos contarmos o que é que se passou no nosso país em termos de acidentes, de mortos e feridos no ano 2017. Os números são de veras preocupantes. E a presença aqui no estúdio do segundo comandante da Brigada de Trânsito, da GNR de Bragança, vai ser extremamente importante e muito esclarecedora. Portanto, marquem na vossa agenda, dia 1 de fevereiro, às 21 horas, aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre, a emissão do programa Motores da Nossa Paixão sobre segurança rodoviária. Tenham um excelente fim de semana. Não se esqueçam de visitar a Feira da Caça e do Turismo. Tem muitos motivos para lá ir. E o tempo, não sei como é que vai ser. O São Pedro tão depressa nos está a dar um bocadinho de sol como frio. Parece que amanhã vamos ter um dia de muita tempestade, com muita chuva e frio. E, portanto, meus amigos, vão sair, levem os chapéus de chuva, um bom agasalho e protejam-se. Se vão conduzir, muita atenção na condução que façam. Façam uma condução segura. Ser prudente é evitar o acidente. Então, marcamos encontro
para a próxima quarta-feira, dia 31, aqui na sua rádio, na Onda Livre TV, às 21 horas. Até lá, a continuação de uma muito boa noite. Muito obrigado por terem estado desse lado e sejam muito felizes. Boa noite e obrigado. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco.